O desafio agora é discutir de que forma um ambiente de negócios mais dinâmico e eficiente poderá transformar o Brasil. Para tanto, eu gostaria de compor a mesa de negócios e gostaria de convidar ao palco o senador Armando Monteiro e ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria. Por gentileza. Igualmente, Cláudia Sender, CEO da TAM Latam Group. Em seguida, Marcos Janck, especialista em agronegócios. Roberto Quiroga Mosqueira, advogado associado ao escritório Matos Filho. Para moderar essa discussão, gostaria de convidar Maria Antônia de Carli, mestranda em Política Comparada pela London School of Economics e membro da equipe BR Fórum 17. Estamos prontos e atentos para começar mais uma mesa redonda. Eu passo a palavra para você, Maria. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Gente, mais uma vez eu queria agradecer a todos a presença de tê-los aqui hoje. É uma honra ter tanta gente interessada no nosso evento e agradecer também a esses excelentes nomes que temos aqui compondo essa mesa sobre competitividade nos negócios brasileiros e como dinamizar justamente o país, a economia do país. Bom, para esse tema, as principais perguntas que vieram na minha cabeça de reflexão era assim, entender quais seriam os principais empecilhos na indústria brasileira, em diversos setores, e entender melhor também o que é chamado custo Brasil, porque não tem como falar desse tema sem associar ao conceito de custo Brasil, que é um termo genérico que descreve um conjunto de dificuldades estruturais burocráticas que a economia do Brasil vivencia, o que deixa o investimento brasileiro muito caro. Muitas vezes gera desemprego, diminui a eficiência econômica, o desenvolvimento nacional, sonegação de impostos e evasão de dívidas. Para isso, eu trouxe aqui vários representantes de diversos setores da economia brasileira para a gente discutir e ver pontos em comum de que cada um passa as dificuldades e, através dessa reflexão, entendermos e guardá-las conosco para quando alguém puder ter um tipo de oportunidade, melhorar o setor de negócio no Brasil. Então, linkando com o tema do fórum, Let's Reframe the Brazilian Business, right? Então, para começar, eu vou aqui apresentar cada um dos palestrantes. A primeira a falar será a Cláudia Sender, que é a presidente da Latam Brasil, vice-presidente sênior de clientes grupos da Latam Airlines. Cláudia também foi vice-presidente de marketing da Whirlpool Latin America e também consultora da Bain & Company. É engenheira química formada pela USP e possui MBA na Universidade de Harvard. Em seguida, falará Marcos Janck, que é o atual CEO da Asia Brazil Agro Alliance. Ele vai fazer vai apresentar o ambiente de agronegócio no Brasil, que é o nosso forte. E, entre 2013 e 2017, Marcos Janck foi presidente de assuntos corporativos de desenvolvimento de negócios na BR Foods e tem 18 anos de carreira como professor associado da Faculdade de Economia, FEA e Agricultura da Universidade de São Paulo. O terceiro a falar será o senador Armando Monteiro, que é atual senador pelo estado de Pernambuco do Partido Trabalhista PTB. O Armando Monteiro foi presidente da Confederação Nacional de Indústrias, a CNI, tem uma larga experiência como empresário e dirigente de entidades representativas do empresariado brasileiro. Por último, o Dr. Quiroga fará um grande resumo do que foi discutido e apresentará o setor tributário brasileiro, já que ele é um expert no tema, e ele é professor tributário da USP e FGV Direito São Paulo, sócio da Matos Filho Advogados. Então, mais uma vez, vamos começar o debate com a palavra Cláudia Sender. Boa tarde. Está ouvindo?
Boa tarde, queria começar agradecendo a Maria Antônia pelo convite, todos os organizadores aí do fórum. É maravilhoso ver essa nova geração se articulando, independente da geografia onde eles habitam, sendo mais brasileiros e mais patriotas ainda do que foram as gerações anteriores e trabalhando e atuando para a construção de um Brasil melhor, do Brasil que a gente quer viver. Eu acho que a sociedade civil brasileira ainda tem um caminho imenso, um espaço enorme para ocupar na sua atuação, de tentar deixar de reclamar e atuar mais, sair do sofá e realmente começar a construção dessa nação maravilhosa e bridge the gap, como a gente fala, que a gente fala mind the gap, eu acho que a gente tem bridge the gap entre o Brasil que a gente tem e o Brasil que a gente quer viver. Eu gostaria de começar fazendo um gancho sobre uma frase que o ministro Barroso falou aqui, que é o tamanho e a magnitude e a relação de interdependência entre os entes públicos e as organizações privadas no Brasil. A gente está numa era onde a gente precisa ressignificar o papel da iniciativa privada e a sua relação com os poderes públicos. A verdade é que um não existe sem o outro. A nossa sociedade vai sempre precisar dos dois. Mas o que a gente tem que entender é que um não pode fazer o papel do outro. Toda vez que o poder público tenta fazer o papel da iniciativa privada ou vice-versa, a gente acaba misturando essas fronteiras e cometendo uma série de equívocos. Segunda coisa é que a iniciativa privada ela sempre teve, mas hoje ainda mais, tem um papel fundamental na retomada do crescimento da nossa economia e do nosso país. Porém, a iniciativa privada ela se alimenta da confiança no nosso país e nas suas instituições e ela precisa de clareza e segurança institucional para retomar os investimentos no Brasil. O Brasil, todos os dias, concorre com todos os outros países do mundo na atração de investimentos. Porém, nós ainda somos um país muito complexo, muito incerto e que ainda acredita na hipossuficiência do ser humano. Ou seja, o país investe em tutelar os seus cidadãos e os seus trabalhadores. Isso acaba trazendo algo que a Maria Antônia falou aqui, que é o custo Brasil, né? Essa tutelagem ela acaba impactando demais o custo Brasil. A gente enfrenta hoje problemas estruturais que precisam ser encarados com muita seriedade, como os gargalos de infraestrutura, o que eu já falei aqui, o paternalismo trabalhista e do consumidor, uma falta importante de mão de obra qualificada, impostos não só altos, mas também muito complexos, uma tecnologia ainda defasada em uma série de setores. Acho que o agronegócio hoje é o nosso orgulho, né, dentro do Brasil, que a gente consegue passar uma série de outros países, mas em outros setores a gente ainda está muito atrasado. Uma volatilidade regulatória sem precedentes, regulamentações muitas vezes ultrapassadas, mas, acima de tudo, uma burocracia muito excessiva que faz com que esse custo Brasil se torne muito alto. A esses problemas estruturais, que são de longa data, a gente tem que somar que, nos últimos anos, nós tivemos um cenário muito complexo, tanto econômico quanto político, que se retroalimentaram e criaram essa tempestade perfeita e colocaram em xeque, no nosso país, questões como a ética, a credibilidade e o respeito ao bem público, que resultou numa situação que a gente vive hoje bem cabeluda e difícil de desembaraçar, que, no final das contas, culmina, quando a gente fala da economia, com um risco Brasil muito alto, o que gera uma taxa de câmbio muito desvalorizada, uma alta de custos, mas, acima de tudo, um problema endêmico e que precisa ser enfrentado com muita seriedade, o altíssimo índice de desemprego, que gera desesperança e aumento na violência, principalmente violência urbana. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 3 anos, o dólar aumentou 42% em abril de 2017 versus abril de 2014. A nossa inflação acumula mais de 20% de alta nos últimos 3 anos também. E o nosso PIB, para que dizer, vem aí de uma queda consecutiva de 2 anos, depois de uma estabilidade em 2014. Hoje, nós temos procurando emprego mais de 14 milhões de brasileiros, sem contar aqueles que já desistiram de procurar. E isso, para mim, é o que gera o maior problema da nossa sociedade. O desafio que a gente tem no Brasil hoje começa por remover entraves, incertezas, inseguranças jurídicas que acabam por afugentar investidores e geram um custo muito superior ao que outros países têm na atração de capital. Falando da nossa indústria, agora da aviação, a indústria que eu tenho mais conhecimento, onde eu atuo,
É interessante pensar que a nossa indústria, que, por definição, não tem fronteiras. A gente saiu de São Paulo, saí de São Paulo ontem com vários dos palestrantes aqui, e a gente sobrevoou pelo menos uns 5 países no caminho. Ou seja, a nossa indústria tem que ser competitiva, ela tem que estar inserida no mercado mundial. Mas o que aconteceu nos últimos anos no Brasil foi um impacto muito profundo como consequência desse cenário que eu descrevi anteriormente. O ano passado, infelizmente, a aviação brasileira perdeu quase 8 milhões de passageiros, um retrocesso que nos coloca de volta nas taxas de 2012 e 2013. O conjunto das companhias aéreas, das 4 maiores companhias aéreas, que representam 98% da aviação brasileira, entre 2011 e 2015, acumularam uma perda de 15 bilhões de reais. A nossa oferta vem sofrendo quedas consecutivas e, em fevereiro desse ano, nós, não posso dizer que celebramos, mas nós vivemos o 20º mês consecutivo de retração da nossa indústria. Hoje, no Brasil, nós temos dentro do mercado doméstico menos de 90 milhões de passageiros, para uma população de mais de 200 milhões de pessoas. É um índice ainda muito baixo. E é importante lembrar que a aviação trabalha com índices de margem muito baixos no mundo inteiro. Na América Latina, esse índice é ainda inferior. Mas me fazem sempre essa pergunta: poxa, Cláudia, por que com tanto potencial de crescimento e desenvolvimento, por que a aviação brasileira não consegue decolar? E eu vou tentar definir ou categorizar os nossos, hoje, problemas estruturais em 5 grandes esferas. A esfera trabalhista, a esfera tributária, a esfera do consumidor, a esfera legislativa e a esfera dos entraves de infraestrutura e burocráticos. Opa, bem-vinda, Pelega. Vamos falar um pouquinho da esfera trabalhista. Estava falando aqui que a nossa indústria ela é absolutamente inserida no mercado mundial. Vou dar um exemplo aqui. A gente fez, eu voei de São Paulo para Londres de anteontem para ontem. A nossa tripulação que faz esse voo pode fazer essa tripulação, dada a nossa jornada do aeronauta, a legislação trabalhista que regulamenta a jornada do aeronauta, eles podem fazer esse voo 3 vezes por mês. Então, um tripulante pode ir e voltar entre São Paulo e Londres, um piloto brasileiro, 3 vezes por mês. Um piloto inglês, com uma configuração de menos tripulantes dentro da cabine, pode fazer essa jornada 4 vezes por mês. E não por termos de segurança, não por termos... É basicamente um tema de produtividade. Então, hoje, o custo de mão de obra é o 2º maior custo de uma empresa aérea no Brasil. Nós somos 33% menos produtivos do que um tripulante inglês. Nós, recentemente, tivemos um aporte de capital da Qatar Airways na nossa companhia e a gente queria colocar um voo entre São Paulo e Doha. A nossa equipe não pode fazer um voo entre São Paulo e Doha porque a jornada trabalhista não permite. Todos os dias decola um avião de Doha indo em direção a São Paulo. E, como a nossa demanda caiu tanto, hoje é um avião da TAM, pintado de TAM, com tripulantes brasileiros que faz o voo entre São Paulo e Doha. E eu lhes pergunto por que a empresa do Qatar pode e uma empresa do Brasil não pode, simplesmente porque a jornada trabalhista não permite. Segundo tema, quando a gente fala da esfera tributária, e eu não vou me alongar aqui, porque esse é um tema absolutamente, diria, divertidíssimo, e acho que tem uma série de temas para serem abordados, mas eu vou pegar um gancho no que a ministra Isabela falou aqui. O Brasil é o único país que tem ICMS sobre o combustível da aviação, mas não basta, o que torna o combustível brasileiro o mais caro do mundo. A gente, em algumas cidades, paga 3 vezes o preço do que a gente paga em Miami, por exemplo, a gente paga no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, por conta do ICMS do Estado de São Paulo, que é de 25%. Não só a gente tem essa tributação, mas ela é diferente por Estado, porque todo mundo aqui sabe que o ICMS é um dos nós mais difíceis de desatar dentro da legislação trabalhista. Isso faz com que a gente voe, por exemplo, São Paulo ICMS é 25%, Rio de Janeiro é 12%. Sabe o que a gente faz, ministra? A gente enche o tanque no Rio. Aí a gente voa com o avião mais pesado. Sabe o que faz o avião mais pesado? Ele polui mais. Então, é o único país do universo onde ainda se tem uma política para conseguir controlar o custo da aviação que é mais emissiva e polui mais por conta da diferença de ICMS interestadual. Falando da esfera do consumidor, o Brasil hoje é o único país que tem dentro da legislação 141
do nosso setor, da ANAC, diz que quando tem a gente chama de ato de Deus, né? Imagina nos Estados Unidos, para quem mora em Nova York, que conhece muito bem as nevascas, fecha o aeroporto, as empresas brasileiras são as únicas, de novo, do planeta, que tem que compensar o passageiro dando comunicação, alimentação e hotel em caso climático. Se o aeroporto fecha porque tem algum problema de meteorologia, as empresas brasileiras são responsáveis por compensar o passageiro. Sabe o que acontece? Todo mundo paga por isso, quem foi impactado e quem não foi, porque acaba entrando no preço da passagem. A gente está numa discussão bastante longa, que na semana passada, aparentemente, chegou a um novo capítulo, que é a cobrança da bagagem no Brasil. O Brasil, até a semana passada, era o único país, era um entre 4 países, junto com a Venezuela, por exemplo, que não permitia a cobrança da bagagem separado do custo do bilhete. E a gente acredita que a bagagem é grátis, né? Que a gente não paga. A verdade é que todo mundo paga. E eu sempre faço essa analogia, porque o meu marido está aqui me acompanhando hoje, moro eu e meu marido sozinhos em casa, e a gente tem o vizinho de cima, tem 4 filhos. E eu faço sempre essa analogia, porque no nosso prédio a gente divide a conta de água, e como vocês podem imaginar, eu viajo pra caramba, né? Eu quase nunca estou em casa e eu estou pagando a água do vizinho, dos 4 filhos, da babá, da empregada, e eu não acho isso certo. Eu não quero subsidiar o custo alheio. Mas hoje o que acontece, quando a gente não permite a cobrança separada dos itens que um passageiro escolhe na hora de comprar sua bagagem, a gente onera o sistema como um todo. Falando da esfera legislativa agora, hoje a gente convive no Brasil com o Código Brasileiro da Aeronáutica, que foi criado mais de 30 anos atrás, quando os aviões tinham uma tecnologia totalmente diferente, a carga de trabalho de um tripulante era totalmente diferente. Então, hoje, essa discussão está a todo vapor dentro do Congresso Nacional, mas a verdade é que a gente ainda convive com limitações, por exemplo, do capital estrangeiro, que não permitem um aporte maior de capital num país com um custo de dívida tão alto. A gente tem discussões como Céus Abertos, que é o único acordo bilateral que os Estados Unidos assinaram nos últimos 20 anos, que não foi ratificado ainda pelo Congresso brasileiro. Então, mais um recorde que a gente bate. E, por último, falando dos entraves burocráticos e de infraestrutura. Acho que todos nós vimos a melhora do serviço, a melhora da infraestrutura com a concessão de uma série de aeroportos no Brasil. Se foi o modelo correto ou não vou entrar aqui no mérito da discussão, mas a verdade é que quando a iniciativa privada entra para fazer aquilo que lhe cabe, ela consegue remover realmente uma série de entraves. Por outro lado, a gente ainda tem uma série de outros âmbitos para a gente trabalhar. Por exemplo, o Brasil tinha tudo para ser um grande hub de cargas no mundo. A gente fala, por exemplo, do aeroporto de Guarulhos, os aeroportos do Nordeste, Natal, Recife, Fortaleza, são aeroportos que conseguiriam concentrar toda a demanda de carga da América do Sul em direção à Europa. Mas a gente tem as constantes greves da Polícia Federal, a gente não consegue desembaraçar itens que são perecíveis, a gente não consegue fazer o transbordo de um avião para o outro, conseguindo trazer a carga de uma forma de custo acessível e com o tempo necessário. Ontem à noite, na recepção, estava conversando sobre o que é fazer a importação e exportação de aeronaves no Brasil. Um avião, ele não é só uma coisa, ele é o metal, o avião, os motores, as peças. Então, toda vez que alguma coisa entra e sai para fazer manutenção, a gente tem que fazer internalização, externalização, o que se torna, os nossos colegas advogados ficam super felizes, porque a gente dá muito trabalho para eles. Mas a verdade é que para as companhias conseguirem atuar é muito complicado. Mas a verdade é que a gente acredita muito no potencial de crescimento na aviação no Brasil. Como eu disse antes, nós somos menos de 100 milhões de passageiros para mais de 200 milhões de habitantes, o que faz com que a taxa de viagem seja de meio passageiro por habitante por ano. Aqui na Grã-Bretanha, esse número é de 3. A gente não precisa ir muito longe, no Chile é de 1. Então, se a gente fizer bem feito o nosso trabalho, isso dá para duplicar a indústria no curto prazo. A aviação hoje no Brasil gera, de acordo com a BEAR, mais de 6 milhões e meio de empregos e movimenta 3,1% do PIB, enquanto no resto do mundo esse percentual é de 3,5%. A gente acredita que existe um caminho, sim. Eu quero terminar a minha fala com um viés otimista. Apesar de todos esses entraves, a gente acredita, sim, que tem um caminho. A gente acredita que a aviação brasileira pode crescer e muito. A ministra Isabela estava falando aqui de pessoas que têm efetivamente que remar 8 dias para conseguir chegar a um hospital, uma localidade. Outro dia eu estava com um senador do Amapá e ele estava me dizendo, Cláudio, o melhor hospital da nossa região é o avião da TAM.
porque a gente não tem aqui um hospital para fazer transplante, eu preciso de um avião. Então, como que a gente atua em conjunto para garantir esse desenvolvimento? O ciclo de crescimento do Brasil vai ser retomado, precisa ser retomado, e a gente precisa, para isso, sim, da iniciativa privada e precisa, sim, atrair investimentos estrangeiros. Só que, para isso, a gente tem que conseguir tirar essa barreira de competitividade, se abrir para o mercado mundial e conseguir atrair esse investimento que hoje existe em abundância no mundo. Esses investimentos têm que ser focados em ganho de produtividade, em trazer competitividade e adequar a infraestrutura de portos, aeroportos e trazer projetos com regras claras e robustas para que esse investimento, para que o nosso país se torne mais atrativo para esse investimento. O Brasil está inserido no mundo, tem que abrir as suas portas com responsabilidade, mas precisa, para retomar, crescer, vai precisar saber como atrair investimento privado. Obrigada. Muito obrigada, Cláudia. Impressionante saber e ver dentro de uma pessoa que atua no setor de aviação, que para mim é um setor impressionante, como o custo Brasil afeta vocês e realmente bastante. Agora com a palavra, Marcos Young, que vai falar sobre agronegócio no Brasil e como é um dos setores mais importantes da economia e como poderemos fazer para dinamizá-lo e quais os principais problemas enfrentados. Eu vou mudar. Boa tarde a todos. É uma satisfação imensa participar desse evento, que eu deveria ter vindo no ano passado e não pude. Finalmente consegui estar aqui. Eu vou botar alguns slides, poucos slides, essa tecnologia antiga agora, porque antigamente era a coisa mais nova do mundo, era usar slides. Hoje é a coisa mais demodê, mas eu vou apresentar alguns. Vocês estão vendo aqui o Asia Brazil Agro Alliance, que acaba de ser criada, né? É uma junção de algumas entidades exportadoras do agronegócio, em parceria com a Apex Brasil, com o Ministério da Agricultura, com o Ministério das Relações Exteriores, para ir para a Ásia, né? Hoje, o grande desafio do agro brasileiro é a Ásia. Essa região que vai entre China, Índia, Japão e Indonésia representa 50% da população do mundo, numa área que é apenas 4% da superfície. E só 18% das terras aráveis e 22% da água do planeta. Então, é muita gente numa região sem recursos naturais e é a região onde está crescendo a renda per capita mais rapidamente, o processo de urbanização. Então, esse processo todo, renda per capita, urbanização, mudanças de hábitos alimentares, faz com que o agronegócio brasileiro tenha que olhar para essa região. Mas antes de falar um pouco mais sobre a Ásia, que eu acho que é um ponto sempre relevante, principalmente a China, eu queria só colocar aqui rapidamente, e esse é o ponto que vai ser a essência da minha fala, como que o agronegócio se transformou de 60 para cá, né? Outros países fizeram essa transformação muito antes, né? A Europa fez a Revolução Agrícola no final do século XIX, os Estados Unidos fizeram ao longo do século XX, e o Brasil fez nos últimos 50 anos, né? Nos anos 60, nós tínhamos intervenções maciças do governo no setor do agronegócio. Preços controlados, controle de produção de açúcar, de trigo, de leite, né? Vocês devem ter ouvido falar do IBC, do IAA, do controle sobre o trigo, né? Nós tínhamos estoques públicos, nós tínhamos preços em muitas cadeias definidos pelo ministro da Agricultura e pelo seu gabinete, e nós tínhamos tarifas elevadas de importação. O Brasil era bastante protegido, exportava algumas commodities tropicais, como café e açúcar, basicamente importava o resto. Importava trigo, importava algodão, era um dos maiores importadores de algodão do mundo, e tínhamos taxas à exportação, né? Em 2000 a 2020, nós somos o terceiro maior exportador do planeta, atingindo 217 países. Vocês viram que a crise que houve sobre a carne foi uma crise que derrubou um monte de mercados ao mesmo tempo. Quer dizer, o Brasil hoje tem um papel na segurança alimentar do planeta, né? O Brasil tem o maior saldo comercial agrícola do mundo, tendo ultrapassado de longe já os Estados Unidos e outros países. E isso se deu em cima de tecnologia, em primeiro lugar. Eu diria que de sustentabilidade, como a gente já falou hoje, aí, essa questão toda ligada ao Código Florestal, energias renováveis e vários temas que foram tratados de manhã. Escala,
porque para dominar o trópico você precisa ter tecnologia, e para ter tecnologia tem que ter escala. E aí vem a grande transformação, que é essa migração de fazendeiros com capacidade do sul, que trabalhavam em cima de 20, 30 hectares e que foram para o centro-oeste e ganharam essa escala. E isso, enfim, gerou uma das economias mais fortes do mundo na área do agronegócio. Então, eu diria o seguinte: o agronegócio aconteceu e se tornou um dos grandes lá do planeta graças, primeiro, à inovação tecnológica, a capacidade de desenvolver tecnologia adaptada aos trópicos. Eu vou dar alguns exemplos em seguida. Segundo, desregulamentação, menos intervenção governamental do que havia antes, menos barreiras, menos tarifas, menos subsídios, menos controles do que existia até os anos 80. Políticas orientadas para o mercado. E, principalmente, na hora que você se orienta para o mercado, você tem que competir lá fora. E, nessa área, a gente compete, muitas vezes, com políticas governamentais muito subsidiadoras. Uma das mais subsidiadoras é a utilizada aqui na Europa, a Política Agrícola Comum, que tem sido reformada numa direção correta, de se tornar mais verde, etc., mas ainda tem intervenção de todo tipo, principalmente na formação de preços. E, finalmente, a migração de produtores competentes, né? Eu até acho que mais importante do que a tecnologia são as pessoas que migraram e que produziram, né? E que conseguiram ir para o centro-oeste, ir para outras regiões, onde não se produzia no mundo até o Brasil chegar. Quer dizer, você não tinha produção, você não tem excedentes exportáveis em zona tropical. Os excedentes exportáveis vinham de zonas temperadas, e o Brasil foi o primeiro grande país tropical que conseguiu desenvolver grandes excedentes exportáveis. Você compara a África e a África até hoje não consegue ser autossuficiente em alimentos. Por quê? Porque ela não tem produtores tão preparados como a gente tem, não tem direitos de propriedade bem definidos e não tem a tecnologia que a gente fez, né? Apesar de ter as condições físicas. Então, não basta ter condição física, não basta ter água, ter terra, ter sol, outras áreas também tem. A gente tem produtores competentes e tem também menos regulamentação do que existia antes. E, ao ter de competir com outros países, a gente teve de ganhar produtividade. E a produtividade realmente foi campeã. Quer dizer, a gente teve ganhos de produtividade da ordem de 3,5% ao ano, a partir dos anos 80. Os Estados Unidos cresceram metade do que o Brasil cresceu em produtividade. E aqui eu não estou só falando da produtividade da terra, estou falando de terra, trabalho e capital juntos, a produtividade total. O Brasil é um dos países que mais cresceu. Mais recentemente, a China cresceu também, mas a China passou por uma desregulamentação agora e ainda subsidia muito a sua agricultura, e o subsídio chinês está causando problemas de mau uso de insumos e de poluição, que alguns de vocês devem estar acompanhando. O Brasil tem uma agricultura que usa muito menos insumos, se comparado, por exemplo, com a China hoje. E muito acima do que cresceu a produtividade nos países ricos e no mundo, né? E quais foram as técnicas? Foram as técnicas de plantio direto, né? A gente, quando eu fiz agronomia nos anos 80, a gente aprendia a revolver o solo, né? Que é uma técnica que se usa em clima frio, porque você, depois de um grande inverno, você tem que revolver para o solo arejar e descongelar. Lá no Brasil, isso foi um verdadeiro desastre, porque você tem chuva, você tem calor, e ao revolver o solo, você causa erosão com essas chuvas, perde os nutrientes. Então, o Brasil passou a fazer o chamado plantio direto na palha, que você planta diretamente sem ter que revolver o solo. É uma das técnicas hoje que aumentaram a produtividade, altamente conservacionista. A possibilidade de fazer 2 safras por ano, quer dizer, na hora que a gente melhorou a soja, e a soja saiu do Rio Grande do Sul e foi parar no Mato Grosso, no Piauí, né? As variedades feitas no Brasil pela Embrapa, que foram únicas. A gente também reduziu o ciclo da soja, o tempo que você leva para conseguir produzir soja, e conseguiu plantar milho no mesmo ano, sem ter que irrigar. Então, a gente faz uma coisa que em clima temperado ninguém faz, que é ter 2 safras por ano na mesma área sem irrigação, só com o ciclo de chuva.
Isso é altamente conservacionista, porque você está conseguindo fazer 2 culturas por ano, em boa parte já do nosso país. O milho hoje é produzido basicamente como segunda safra de soja, né? Mais recentemente, uma integração lavoura-pecuária e floresta na produção, né? Com altíssima produtividade. A questão ambiental que se falou aqui, o chamado Código Florestal, que leva a essa conservação de florestas nas propriedades, pode ser 20% da área no sul, 35% no Cerrado e 80% lá na Amazônia. Isso não existe em nenhum outro país do mundo. É uma coisa que só o Brasil tem, é um elemento conservacionista fundamental. É por isso que nós temos 100 milhões de hectares em propriedade privada no Brasil, por causa do Código Florestal, né? Então, eu acho assim, se no passado o que fez a diferença para o Brasil foi a desregulamentação, a liberalização, a migração de gente competente, a inovação, eu acho que o próximo ciclo de crescimento da agricultura passa pela combinação harmônica da produção com a sustentabilidade. Na hora que o mundo reconhecer que o Brasil faz isso, como exemplo, inclusive, para a zona tropical lá do planeta, a gente vai conseguir ter um ciclo ainda maior de crescimento, mas baseado em princípios, em índices, como a gente falou hoje cedo, né? A Isabela falou bastante da questão que tipo de índice que a gente vai fazer, porque os índices que estão aí não servem, porque eles não entendem trópico, eles foram feitos em outras regiões. Na hora que a gente tiver índices que consigam mensurar a eficiência de cada propriedade rural e premiar numa lista positiva quem faz direito, e o mercado premiar, o Brasil vai ter um ciclo, eu acho, muito virtuoso de crescimento nessa área, né? Bom, a questão da segurança alimentar planetária é muito simples, quer dizer, você tem hoje uma região que está se desenvolvendo como excedentária, que é a América do Sul, e particularmente o Mercosul, e mais particularmente o Brasil tropical, né? Que a gente hoje, daqui até 2025, nós vamos ultrapassar de longe o que os Estados Unidos eram no passado. Há 50 anos atrás, quem dominava esse gráfico era a América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Hoje, cada vez mais, a América do Sul que está crescendo, né? Vai crescer também, mais à frente, nesses próximos anos, o leste europeu, que tem terras maravilhosas, mas não tem produtores organizados como a gente tem. E pelo lado do déficit, cada vez mais esse déficit vai ser Ásia, Oriente Médio e África, né? Então, o mundo hoje, no agronegócio, é isso que está aqui, quer dizer, é um mundo que gera excedentes nas Américas e déficit no resto do mundo, e é isso que puxou o fenômeno brasileiro nesses últimos anos. Graças ao agronegócio, a gente mantém o superávit comercial, esse gráfico é bastante conhecido, quer dizer, se a gente não tivesse o agronegócio, o déficit estaria na faixa de 50 bilhões de dólares, né? E o Brasil se tornou número 1, número 2 ou número 3 em diversas commodities, competindo com os Estados Unidos, né? E isso tem a ver com inovação e com produtividade, né? Então, eu acho que isso que foi dito agora a respeito lá do Estado, o tamanho, desde a primeira palestra hoje, que é um Estado onipresente, um Estado controlador, né? Eu acho que, no caso do agronegócio, muito do que se fez foi na hora que o empresário migrou, foi produzir em outras áreas, com ganhos de produtividade e com menos intervenção, né? Certo? Claro que existe muita intervenção ainda, é claro que o agronegócio depende de regulamentações, mas eu diria que, em relação ao que tinha sido nos anos 60, 70, 80, a diferença que fez foi a competição global, a desregulamentação e o crescimento da produtividade, né? Que gerou o maior superávit comercial lá do planeta, ultrapassou de longe outros países, e hoje eu diria que o desafio maior é o desafio desse equilíbrio, que é esse último ponto que está aqui, o equilíbrio entre o social e o ambiental na construção da competitividade, né? E na questão da sustentabilidade, né? É claro que há dificuldades, né? Uma das dificuldades que está aqui é o problema lá do protecionismo global, e é por isso que nós estamos indo para a Ásia. Eu já vivo há 2 anos e meio em Singapura, né? E é uma maravilha a gente poder estar lá e conhecer aquela região do mundo que é tão distante da nossa cultura e da nossa vida, né?
mas é uma região fundamental para quem trabalha com agronegócio, né? Mas ainda existe muito protecionismo e a gente tem ainda muito a ganhar se essas barreiras caírem pelo mundo afora. E o Brasil, infelizmente, lá nos últimos anos, fez muito pouco para se integrar ao mundo, né? A gente tentou lá pela CNI diversas vezes avançar em acordos comerciais. A CNI hoje tem uma posição proativa muito interessante de voltar a negociar acordos, nesse momento até que os Estados Unidos estão se retraindo, a Europa também está com dificuldades, mas, infelizmente, o Brasil não se mexeu nessa área dos acordos de comércio. Tem questões regulatórias que todo mundo conhece, que eu não vou voltar a elas, e tem problemas de bens públicos que o Brasil não desenvolveu. Quer dizer, todo esse desenvolvimento da agricultura não aconteceu na infraestrutura, por exemplo, né? E a agricultura talvez é o setor que mais paga caro pelo fato de não termos ferrovias em vez de dessas rodovias, e temos portos pequenos, temos uma situação ainda muito complicada de falta de investimentos na infraestrutura, né? Então, basicamente, esses são os pontos que eu queria colocar para vocês e dar esse recado. Quer dizer, o agronegócio aconteceu porque ele inovou ao desenvolver tecnologia tropical e ele foi feito por produtores competentes que migraram, que ganharam escala e com menos Estado do que havia antes, tendo de competir com produtores altamente subsidiados pelo mundo afora. Muito obrigado, Horácio. Muito obrigada pelo seu insight, Marcos. Interessante ver que não apenas como os setores se entrelaçam e como o problema de falta de investimento na infraestrutura afeta o agronegócio e, consequentemente, nossa economia, porque, como o Marcos falou, o agronegócio é imprescindível para o nosso crescimento econômico. Agora, com a palavra, o senador Armando Monteiro, que vai tratar um pouco sobre a parceria público-privada e como podemos gerar ganhos com isso. Bom, vocês verão em seguida. Bom, eu queria cumprimentar a Maria Antônia e agradecer aos organizadores pelo convite. Me sinto muito honrado de participar de um encontro que discute o país num momento difícil, em que o Brasil faz uma travessia com todas as dificuldades que são conhecidas. Eu queria começar dizendo que uma crise dessa magnitude que o Brasil vive, uma crise que é mais do que uma recessão, é uma crise depressiva na economia, ou seja, o país perdeu 7,2% sobre o PIB e quase 9,5% de renda per capita nesse curto período. Portanto, isso representa, sem dúvida nenhuma, um empobrecimento. E essa crise, de resto, ela estava contratada há algum tempo. Muitos, de alguma maneira, de maneira simplificadora, tentam atribuí-la integralmente ao último período de governo. Na realidade, quem acompanha, por exemplo, a trajetória das contas públicas no Brasil, sabe que há 25 anos a despesa pública cresce 6% acima da inflação ao ano. Ora, em algum momento, essa trajetória teria que ser interrompida, ou seja, em algum momento o Brasil encontraria a parede. E foi o que aconteceu. Ou seja, durante algum tempo pôde-se acomodar esse crescimento contínuo do gasto com a elevação da carga tributária e com um processo que eu diria muito saudável de maior formalização da economia brasileira. Durante um tempo, as receitas tributárias cresciam até acima do crescimento do produto. Foi, portanto, possível acomodar esse processo. Mas o fato é que nós chegamos agora à hora da verdade. E aí cabe discutir um pouco o significado da própria crise, ou seja, a pedagogia da crise. O Brasil tem que extrair desse processo todo lições para que possamos encaminhar adequadamente os desafios, os imensos desafios que temos no futuro. Eu diria que o Brasil foi possível crescer pela combinação de alguns bônus. O bônus demográfico, porque nós pudemos incorporar um contingente expressivo de mão de obra, o bônus que nos foi dado em alguns momentos por uma excepcional remuneração de alguns produtos, como, por exemplo, as commodities minerais
e agrícolas, evidentemente reconhecendo que houve aí, sim, ganhos de tecnológicos, como, por exemplo, na agricultura brasileira, mas o fato é que, curiosamente, nesse período, quando se analisa a situação da produtividade no Brasil, nós constatamos um quadro de relativa estagnação da produtividade. E aí vem a pergunta: nesse novo ciclo de crescimento, no relançamento da economia brasileira, será possível crescer sem um choque de produtividade? E aí há vários estudos, que eu tenho certeza que são do conhecimento de vocês, por exemplo, o Conference Board mostra que a produtividade do trabalho do Brasil, durante 35 anos, ela cresce em média 0,1%. A produtividade total dos fatores, há um estudo do INSPER que demonstra que, em 20 anos, essa produtividade cresceu em média 0,68%. Então, a questão é, na medida em que vamos perdendo o bônus demográfico, é possível crescer de maneira sustentável e expressiva, sem ganhos de produtividade muito expressivos no futuro? E aí cabe discutir o seguinte: como é que se faz a produtividade? Quais são os fatores que determinam de maneira mais efetiva a produtividade? E aí temos, primeiro, uma combinação fundamental: capital humano, qualidade do capital humano e capital físico. Evidentemente que nesses dois ambientes nós temos aí muitos desafios. Eu creio que, em relação ao capital humano, o painel aqui sobre educação, que eu não tive o privilégio de assistir, eu tenho certeza que a Cláudia, o Haddad, etc., devem ter, e eu tenho certeza que situado bem esse desafio. Com relação ao capital físico, há uma questão que se localiza muito na infraestrutura, e essa insuficiência ou incapacidade na área de infraestrutura está, em grande medida, associada à crise fiscal do Estado brasileiro. Ou seja, nós investimos muito pouco, 1,5% do PIB em infraestrutura, deveríamos estar, evidentemente, investindo o dobro. E aí, ao pensar na possibilidade de crescer e investir em infraestrutura, nós só podemos fazê-lo trazendo o investimento privado. E aí eu queria me situar no desafio do ambiente de negócios do Brasil, que é um outro componente importantíssimo para que o Brasil possa ter ganhos de produtividade no futuro. E aí poderíamos analisar o ambiente tributário, o ambiente das relações do trabalho, o comércio exterior, que é um vetor muito importante, o financiamento, e o Brasil tem o desafio de criar um novo padrão de financiamento, e, nesse momento, há uma preocupação em vários setores, eu identifico no governo, em grande medida, no parlamento e no setor privado, de focar muito essa discussão das chamadas reformas microeconômicas. Ou seja, o que é possível fazer no ambiente da microeconomia para termos ganhos e reduzirmos o chamado custo Brasil? No ambiente da tributação, aqui já foi dito muito bem, nós temos não apenas a questão do tamanho da carga, mas a complexidade do sistema. Eu acho que poderemos trabalhar muito nessa questão de reduzir as obrigações acessórias, reduzir a complexidade, ou seja, as empresas despendem muito tempo para poderem pagar impostos no Brasil, porque a conformidade dos procedimentos é algo muito complexo. Os diversos níveis de governo obrigam o contribuinte a replicar informações. Nós criamos, por exemplo, uma plataforma como o SPED, que é uma plataforma de escrituração digital, mas cada Estado obriga o contribuinte a replicar informações, o que aumenta extraordinariamente o custo das empresas. Por outro lado, na impossibilidade de fazer uma reforma tributária sistêmica e a um só golpe, nós temos que ir fazendo melhorias em alguns ambientes da tributação, como, por exemplo, o do PIS/COFINS, que hoje é um ambiente caótico.
Essa situação impõe, especialmente à indústria, mas também a outros setores da economia brasileira, muitas dificuldades, exatamente porque esse é um sistema disfuncional e um sistema que ainda tem, por exemplo, elementos que são absolutamente irracionais. O Brasil tributa fortemente o investimento, ainda onera as exportações, portanto, é um sistema que precisa ser, nós precisamos ter ganhos e aperfeiçoamentos em algumas áreas, porque temos realmente um sistema disfuncional e complexo. No plano das relações do trabalho, eu acho que podemos falar desse momento da reforma trabalhista. Esse é um tema que está sendo muito discutido no Brasil, mas eu creio que poucos deixam de reconhecer que o Brasil precisa criar um sistema em que haja um sistema mais negocial e menos estatutário. Ou seja, a lei não acompanha a dinâmica e as mudanças, as extraordinárias mudanças que têm ocorrido no mercado de trabalho. É evidente que isso jamais poderá ser entendido como precarização, mas é conferir um espaço reconhecendo que os atores dessa relação podem se emancipar minimamente para negociarem no seu próprio interesse. Essa reforma que está sendo discutida no Congresso me parece que começa a oferecer um espaço, evidentemente que respeitando todos os direitos que estão consagrados na Constituição e na CLT, para que se possa promover um processo negocial. E a experiência internacional vem demonstrando que os países que criam instituições mais flexíveis no mundo do trabalho têm tido, evidentemente, ganhos que se traduzem em menor taxa de desemprego e maior dinamismo econômico. E eu queria, por fim, falar de um ambiente que é o comércio exterior. Eu acho que o Brasil tem que se integrar, sim, de maneira mais efetiva à rede de acordos internacionais, e quanto maior for o grau de extroversão da economia brasileira, mais competitivos seremos, porque, evidentemente, o mercado internacional ele faz um escrutínio permanente da competitividade. E aí o Brasil precisa se integrar a essa rede de acordos. Não sei, Marcos, você ficou algum tempo, você está há muito tempo em Singapura, mas alguns avanços foram obtidos recentemente. Por exemplo, fizemos um acordo de convergência regulatória com os Estados Unidos, que favorece, sobretudo, a indústria. Por exemplo, lá as tarifas são baixas, as tarifas médias para bens industriais são de 2%, mas a grande barreira para a entrada de produtos industriais do Brasil são barreiras relacionadas ao estándar de normas, ao padrão de normas que se exige de alguns setores da indústria. Eu destacaria a indústria cerâmica, a indústria de bens de capital e, num certo sentido, até a indústria têxtil. Nós temos agora uma boa perspectiva de fazer o acordo, finalmente o acordo Mercosul-União Europeia. Acho que todas as circunstâncias hoje que estão dadas indicam que, finalmente, o Brasil poderá fazer esse acordo, que é fundamental. E quero também registrar que, com os países da Aliança do Pacífico, nós temos dado passos muito importantes. O comércio com esses países poderá estar totalmente desgravado dentro de 2 anos. Isso já acontece com o Chile, e nós temos aí com a Colômbia e com o Peru a perspectiva de, em 1 ano e meio, desgravar totalmente o comércio. Com o México, há, nesse momento, a perspectiva de ampliar um acordo com o México, que hoje envolve apenas 800 linhas tarifárias, podendo ampliá-lo significativamente para mais de 6.000 linhas tarifárias, e estou, sobretudo, olhando nessa perspectiva a indústria. Portanto, eu acho que essa maior inserção do Brasil, internacional do Brasil, é outro elemento também fundamental para esse choque de produtividade. E sem deixar de reconhecer que o Brasil, embora tendo que fazê-lo de maneira cuidadosa para que não seja uma contrapartida ingênua,
a estrutura tarifária também do Brasil precisa ser revista, sobretudo levando em conta os nossos interesses estratégicos. Por exemplo, hoje nós definimos uma estrutura tarifária que não diferencia insumos, bens intermediários e bens finais, quando você sabe, e até na agricultura, há algo que se faz que é a escalada tarifária. Por exemplo, os chineses, eles tributam o óleo de soja, quer dizer, a tarifa para o óleo, para o farelo. Então, no Brasil, nós ainda estamos num tempo em que julgávamos que protegíamos a produção dos bens finais, onerando a importação de insumos e de bens intermediários. Então, temos o desafio de rever essa estrutura tarifária, sobretudo para fazer dentro de uma visão de que nós não temos que ser autossuficientes em tudo, mas podemos sim ser mais competitivos na medida em que possamos utilizar melhor insumos e bens intermediários no mundo. Portanto, para encerrar, eu queria dizer que o Brasil tem agora, sobretudo a partir dessa crise que estamos vivendo, o Brasil precisa ter a compreensão de qual será verdadeiramente a nossa agenda daqui para frente. E eu não tenho dúvida que precisamos efetivamente enfrentar essa questão dos custos sistêmicos, de um conjunto de ineficiências que a economia brasileira acumulou, e não será possível relançar a economia sem efetivamente enfrentarmos essa agenda. Muito obrigado. Muito obrigada, senador. É importante falar como temos a ganhar com as trocas internacionais, inclusive nos inspirar em outras instituições de outros países para justamente conter e acabar com o delay que nossas instituições sofrem e não acompanham o mercado. Realmente muito interessante. Agora, nosso último speaker, nosso último palestrante será o Dr. Quiroga, que fará uma ponderação de tudo o que foi dito aqui e espero que, no fim, traga uma visão otimista sobre o futuro dos negócios no Brasil. Obrigada. Acho que a gente tem que pular. Boa tarde a todos. Obrigado, Maria, mais uma vez pelo convite. Veja, quando deixam um advogado para falar com o último, eu não sei se tem muito otimismo aqui. Na verdade, nós vamos ter que tomar cuidado, né? Bem, a Maria me pediu que colhesse um pouquinho das exposições anteriores e linkasse essa questão empresarial, já que ouvimos, na verdade, 3 empresários, com as questões jurídicas ou com as questões legais que, de uma certa forma, impactam a competitividade no Brasil. Por outro lado, eu também tive a satisfação de ouvir algumas palestras anteriores e o programa. Na verdade, nós estamos hoje, basicamente, e amanhã, tratando de vários trade-offs, né? Na verdade, nós estamos numa escola de economia e, portanto, esse nome aqui não é um palavrão, mas, assim, nós tratamos de manhã de sustentabilidade. Agora nós estamos tratando do seguinte, como que eu me desenvolvo economicamente sem poluir, né? Nós vamos falar do judiciário no próximo tema. Antes, falamos também sobre questões de ética, etc. Ou seja, nós temos esse complexo de trade-offs, de dilemas, de dificuldades, de avanços e desavanços, né? E como nós resolvemos isso, do seu ponto de vista também legal, do seu ponto de vista jurídico. Então, dentro dessa ideia dos temas mais relevantes, obviamente eu não consigo aí sintetizar, porque são inúmeros, mas, basicamente, nós podemos dizer o seguinte, vamos falar um pouquinho, que foi um pouco também o que o Armando e a Cláudia disseram, capitaneado também pelo Marcos, a grande questão tributária, sem dúvida, nós temos aí uma questão tributária importante. Nesse entremeio das exposições, nós também vimos que questões burocráticas, ou seja, o tema da burocracia no Brasil, ela é importante, ela tem uma grande participação nesse ambiente de negócios brasileiro, né? E se falou também da parte trabalhista, não é minha área tão específica, mas, enfim, nós podemos também trazer daí algumas questões relacionadas à questão trabalhista que provocam o quê? Entraves, provocam essas questões de avanços e desavanços e, obviamente, a gente tem que entender como se conseguiria progredir nesse sentido, né? 2 outros temas de igual importância, obviamente, que a gente imagina que estejam sendo tratados, é a questão do gasto público, né? Como disse o Armando, da mesma forma que nos últimos 20 anos
nós conseguimos incrementar a tributação no Brasil, nós vamos ver mais à frente, passando de uma carga tributária de 20% para perto de 33%. Os gastos públicos também vieram numa aceleração muito grande, hoje ultrapassando e ganhando essa corrida, daí porque talvez essa medida do cap dos gastos públicos, se não é a melhor, pelo menos parece ser uma tentativa, obviamente, de impedimento de uma total descontrole dos gastos. E a questão da seguridade, que também hoje permeia toda a discussão brasileira, onde nós temos um déficit brutal e, em especial, também tanto na área rural como também na área pública, fazendo com que o Estado brasileiro gaste algo em torno, por ano, só na previdência, que a gente diria custeada mediante tributos, perto de 350 bilhões. Bem, vamos falar um pouquinho dessa questão tributária que tanto atormenta a todos, mas ela é necessária. Na verdade, numa escola de economia, nós sabemos que o Estado existe para corrigir as falhas de mercado, né? A atividade privada polui, a atividade privada provoca externalidades, a atividade privada tem assimetrias de informações, a atividade privada busca o lucro. E se fosse possível um mundo sem Estado, nós teríamos, mas não dá, precisa ter Estado, né? E é por isso que o Estado surge justamente para corrigir as chamadas falhas de mercado. Só que quando o Estado atinge o mercado e retira parte desses valores para realizar a tarefa pública, o Estado também falha, os entes também falham. E aí surgem as chamadas falhas de governo, a corrupção e tantos outros males que afligem o Estado. Ou seja, é um trade-off. O Brasil hoje tem uma riqueza de 6 trilhões ao ano. O nosso PIB é de 6 trilhões ao ano. E nós retiramos dessa riqueza privada 2 trilhões para realizar a tarefa pública. E aí vem a discussão, salvo engano, da primeira palestra do ministro Barroso, qual é o tamanho desse Estado que nós queremos. Depois da crise de 29, de Keynes, etc., não dá mais para se falar num Estado totalmente liberal, né? A presença do Estado está aí. E nós temos que discutir qual é o tamanho desse Estado brasileiro que nós queremos. E uma primeira constatação, que poucos talvez se deem conta, é que desses 2 trilhões que o Estado tira da atividade privada mediante tributação, 1,3 trilhão, ou trilhões, vão, na verdade, para a União. O maior teco, o maior pedaço de toda essa expropriação privada lícita, que é a tributação, nós temos na figura e na mão da União. Apenas 0,5 trilhão, 500 bilhões, nós temos na mão dos Estados. E apenas 0,2 trilhão, ou seja, 200 bilhões, na mão dos municípios. Claramente, já se vê aí uma grande distorção, né? É claro que a gente tem inúmeras tarefas na mão do Estado federal, mas nós temos inúmeras outras tarefas na mão do Estado, né? Estado e do município. Só para que os senhores tenham uma ideia, dos 500 bilhões, que é toda a arrecadação dos 27 estados, São Paulo, que tem perto de 30% e 40% do PIB, arrecada apenas 100 bilhões. Nós estamos aqui com o nosso ex-prefeito Fernando Haddad, né? O município de São Paulo, que talvez represente o maior PIB de todas as cidades brasileiras, dentre os 5.500 municípios, a sua arrecadação é ínfima, perto do que? Das tarefas públicas e do que ele precisa fazer em termos de serviço público. Onde estão os melhores hospitais, como disse a Carla? Na verdade, o hospital é a TAM, na medida em que traz os seus passageiros para se cuidarem no Hospital das Clínicas de São Paulo. Ou outros exemplos, como a Escola Federal do Paraná, em Curitiba, que é, na verdade, um exemplo de transplante de medula no Brasil. Ou seja, essa disparidade regional, nós temos um Brasil tão grande, uma tarefa tão grande na mão da União, né, e alguns estados de uma potência como São Paulo, onde as distribuições desses dinheiros são totalmente desproporcionais. A questão tributária também não para aí. Acho que todos têm conhecimento, e também nas escolas de economia como essa, se estuda muito a tributação do consumo, da renda e da propriedade. O Brasil fortemente tributa consumo, né? E todos dizem, esse é um sistema regressivo. Isso é absolutamente comum nos países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos. Um dado que choca, eventualmente, quando se fala de tributação. No Brasil, dá
das pessoas que trabalham, apenas 5% da população brasileira ganha acima de R$5.000, ou de R$3.000. Desculpe, R$3.000. Ou seja, na verdade, nós temos uma distribuição de renda muito grande, e daí porque a dificuldade num país subdesenvolvido ou em desenvolvimento de captar tributação sobre a renda. Obviamente, quando você tem uma distribuição muito maior, isso é possível. Daí porque a única solução de conseguir os 2 trilhões para realizar a tarefa pública é mediante consumo. O sonegador paga tributo sobre consumo. O traficante paga tributo sobre consumo. O rico paga tributo sobre consumo. Todo mundo paga tributo sobre consumo. Aí vem a resposta. Não, mas então vamos tributar o rico, né? Vamos tributar a propriedade, vamos tributar aqueles que detêm mais riqueza. Claro, sem dúvida, é uma alternativa. Mas toda alternativa tem um trade-off de dificuldade. A tributação, por excelência, na área econômica, é um fenômeno que distorce, que as pessoas fogem, que as pessoas resistem à tributação. Né? Vejam, a primeira medida do ex-presidente francês foi criar uma tributação de 70% no imposto de renda dos chamados empresários ou das grandes, né, rendas francesas. O que aconteceu? Todos foram para a Rússia, ou alguns foram para a Rússia. Ou seja, tributação é um fenômeno econômico, não é um fenômeno apenas jurídico. Ou seja, nós temos que pensar no Brasil, ou seja, qual é o país que temos e qual é a tributação possível para o país que temos. Né? Daí que surge justamente uma grande tendência hoje no Brasil, efetivamente, nos últimos anos, de um crescimento na área do imposto de renda. Nós temos uma tributação na renda que poucos não acreditam. Dessa arrecadação que eu citei anteriormente, de 1,3 bilhões de reais, algo em torno de 700 bilhões tributa-se à renda. Muitos esquecem que, na verdade, aquilo que nós pagamos, por exemplo, no Brasil, sobre os nossos salários, 10% sobre o salário ou 20% sobre um honorário advocatício, nada mais é do que uma tributação sobre a renda. Né? Ou seja, algo em torno de 50% de toda essa tributação federal, de uma certa forma, incide sobre a renda. Esse incremento, obviamente, mostrou o quê? E nós vamos ver mais a seguir, uma grande formalização da economia brasileira. Né? Nós temos ainda muita sonegação, nós vamos falar sim, e talvez esse seja o maior problema. Mas a economia brasileira, nos últimos 20 anos, se formalizou muito. Né? E uma das grandes questões colocadas também pelo Armando e pela Cláudia diz respeito à nossa questão da guerra fiscal. Nós temos 27 estados, 27 legislações extremamente confusas, e a busca do IVA, como no modelo europeu, é uma tentativa, mas uma grande dificuldade do quê? De consenso político entre 27 estados entenderem que efetivamente devem fazer isso. Né? Nós temos um país complexo, não só no tamanho do nosso território, mas na questão política, na questão de consenso. Né? Mais um exemplo importantíssimo no Brasil, a litigiosidade fiscal ou litigiosidade geral. Creio que o ministro Barroso, na sua primeira palestra, falou, nós temos hoje mais de 100 milhões de processos na Justiça. Mais de 100 milhões de processos na Justiça. Mais à frente eu vou dizer, por ano no Brasil temos 3 milhões de reclamações trabalhistas. De contencioso tributário, algo em torno de 3 trilhões de reais, 50% de um PIB anual. Comentávamos no café com o ministro Barroso e o juiz Moro, que, na verdade, por um lado, isso indica o quê? Cidadania. Claro, as pessoas têm a coragem de ir, eventualmente, no judiciário. Mas, por outro lado, mostra uma ineficiência, talvez, da política, do próprio executivo, do quê? De evitar essa litigiosidade brasileira. Hoje nós temos um contencioso que ameaça a grande maioria das empresas brasileiras. E dentro daquele critério que eu disse, então, assim, por que nós não tributamos as empresas? Por que nós não tributamos mais o rico? Para vocês terem uma ideia, daquele 1,3 bilhões de reais, que é a arrecadação total federal brasileira, algo em torno de apenas 9 mil empresas representam mais de 60% da arrecadação. Ou seja, nós temos uma arrecadação concentrada num grupo muito diminuto de potencialidade de arrecadação e uma, obviamente, ineficiência nessa distribuição. Mas qual é o lado bom da história? A Maria me perguntava, não é verdade? É que nesses 20 anos nós tivemos um incremento brutal de uma entidade do governo que é a Receita Federal.
Poucos se dão conta, mas há poucos dias, perto de 30 milhões de brasileiros entregaram as suas declarações 100% pela via da internet. A Receita Federal Americana vem ao Brasil para entender o seguinte: como o Brasil consegue ter nota fiscal eletrônica, expede, ou seja, nós somos exemplo em termos de infraestrutura fiscal na apuração, eventualmente, das questões relacionadas à sonegação ou não sonegação. Esse foi um dos incrementos mais importantes no Brasil, iniciados na década de 90, com a estabilização da moeda em 94, né? Fernando Henrique, logo depois Lula, tivemos um incremento brutal da Receita Federal, né? Nesse sentido, também tivemos o incremento daquilo que a gente chama economia informal para a economia formal, né? Com sistemas estimados, simplificados e etc. Então, qual é a solução na matéria tributária? Talvez que todo mundo espera do Brasil, e também um grande economista do setor público, resume basicamente nessas 5 características. Joseph Stiglitz. Primeiro, precisamos de um regime mais simples. Precisamos de um sistema mais progressivo. A neutralidade é fundamental na medida em que eu não posso prestigiar um determinado investimento, onde eu fujo desse investimento para ir para o outro, justamente provocando o quê? As guerras fiscais em todos os níveis. A transparência, coisa que no Brasil e no mundo se exige justamente para que eu tenha consciência daquilo que é expropriado da atividade privada para que o Estado realize tarefa pública, né? E, por último, a questão da justiça tributária, né? Os órgãos de repressão à sonegação, e, obviamente, esse é um dado que todos os dias, quando eu me formei perto da década de 80, eu via dizer o seguinte: para cada real arrecadado, 1 é sonegado. Ninguém sabe o valor da sonegação. Mas o Brasil, efetivamente, nos últimos 20 anos, a formalização da economia brutal. Nós tivemos um incremento da formalização da economia que não se deu conta em termos de arrecadação. Como disse o Armando, de 90 para 2017, nós tivemos um aumento de carga tributária de 20% para 33%. Qual a razão? Crescimento econômico, instrumentos de arrecadação mais eficientes, e hoje o Brasil consegue, sim, eliminar grande parte de toda essa economia informal, trazendo para a economia formal. E o que trouxe isso, na verdade, para uma consideração importante? A tecnologia de informação. Nós, brasileiros, somos acostumados a isso, nós gostamos de questões virtuais. E todos esses temas que nós temos, como nota fiscal eletrônica, SPED, etc., decorre um pouco disso que nós estamos falando. E, para terminar, os 2 pontos que também foram citados nesse sentido e mostram a necessidade de se buscar efetivamente matérias relacionadas a um chamado marco legal, um regime legal claro para os empresários, que é a burocracia, né? Nós temos hoje uma empresa gasta perto de 2.500 horas ano, né, em questões relacionadas à burocracia fiscal e etc. Obviamente que nós temos agências reguladoras, que nada mais é o Estado intervindo para evitar as falhas de mercado, mas também o custo para corrigir a falha de mercado provoca as falhas de governo, né? Que são a corrupção, o desperdício, a alocação de recursos de forma ineficiente, etc., etc. É um verdadeiro trade-off que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui do cobertor curto. Eu cubro o meu pé, a cabeça fica de fora. Eu cubro a cabeça, meu pé fica de fora. Em algum lugar eu vou passar frio. Nós temos que escolher justamente onde eu quero efetivamente cobrir, né, o grande problema que nós temos em termos de ineficiência, seja do mercado privado, seja do Estado. E, por fim, essa questão das relações trabalhistas. É espantoso, como eu disse, o número de reclamações trabalhistas no Brasil. Perto de 3 milhões de reclamações ano. O custo do Estado cobrir todas essas despesas com a litigiosidade crescente essa matéria, como outras, exige um posicionamento claro de 2 1. Alguém está errando. Ou os empresários estão errando muito, que provocam essa litigiosidade, ou a lei está errando muito, que, na verdade, provoca, assim como em outros temas, uma indústria da reclamação trabalhista, né? E coisas como a Carla disse, na verdade, a competitividade onde nós impedimos, por exemplo, que voos, que um piloto voe mais de 3 vezes ao mês para uma determinada região, em contrapartida com outras competitividades que nós temos. Ou seja, a matéria trabalhista, sem dúvida,
vem sendo colocada como uma questão fundamental nessa discussão a respeito da matéria jurídica e, portanto, todo o link que nós pretendemos fazer nessa matéria é para evitar essas diferenças, né, esse grande problema que em termos de entraves administrativos e legais no Brasil. Então, assim, tentando fazer um resumo rápido nos meus 15 minutos que me deram, acho que esses 3 temas precisam ser refletidos, mas o importante é justamente dizer que nós conseguimos, nos últimos 20 anos, um mercado muito mais formal e, portanto, os órgãos respectivos na área tributária e na área, obviamente, trabalhista, no sentido do incremento da economia brasileira. Obrigado, Maria, mais uma vez, pela palavra. Obrigada, doutor Quiroga. É interessante ver como um sistema jurídico passa a ser um fenômeno econômico, como você mesmo disse, e afeta todo o crescimento e estrutura da economia. Agora eu vou abrir para perguntas e respostas. Nosso tempo está curto, então eu vou pegar, no máximo, uma pergunta daqui e uma pergunta de cima. E depois vou tentar ler alguma pergunta online. Então, por favor, alguém pode passar para essa moça aqui e aquela senhora no fundo, por favor. Aqui embaixo. Já pego em cima, viu? Não. Jair. Tem outro ali, ó. Pronto. Olá, eu sou Paula, estou fazendo mestrado aqui também em Londres, na UNLC, mas aqui também em Londres. Minha pergunta é direcionada para o senador Armando Monteiro, mas também quem mais quiser opinar sobre o assunto, eu adoraria ouvir. Eu faço para o senhor porque foi o senhor que falou sobre essa questão das mudanças no mercado de trabalho e que a lei não acompanha essas mudanças que são muito dinâmicas de fato. Agora, quando o senhor fala em ter mais negociação e um pouco menos de legislação, de regulamentação, digamos assim, eu queria saber se o senhor não vê aí uma possibilidade de uma luta entre Davi e Golias, por exemplo, de uma possibilidade de precarização do trabalho justamente por virmos de pontos desiguais que seriam empregados e empregadores numa situação em que o Brasil está com um nível de desemprego muito alto, que a gente está com essa crise que fica talvez mais difícil, né, a fazer essa negociação. Responde já. Sim. Eu gostaria... Desculpe. Eu vou pegar mais uma pergunta aqui de baixo daquela senhora, por favor. Mas alguém de cima quer perguntar? Por favor, para aquele rapaz ali na ponta. Quem está aí em cima? Tem alguém em cima com o microfone? Bom. Não? Depois eu passo. Se você conseguir falar alto, por favor. Desculpe, mas alguém... Não tem Enfim. Ali. Então, ela, por favor. Luísa Monteiro, dos Países Baixos. Eu vim a essa conferência buscando justamente ver novas perspectivas, né, do sistema que está existindo no Brasil. E eu fiquei meio surpresa com a mesa de agora, comparando com a mesa anterior. Porque, na mesa anterior, a gente viu essa coisa do futuro se desenhar, né? Possibilidades, né? Com críticas, até caminhos percorridos. E o que eu vejo nessa mesa é assim, um discurso que me soa um pouco antigo, século XX, Estado versus empresa privada. Quando a gente está no século XXI, nós que residimos na Europa, brasileiros assim, muito apegados, né, ao Brasil, é que o Estado e a empresa estão de mãos dadas. Né? E a formação social brasileira não fugiu nunca disso. Okay. Quem alavancou sempre o investimento privado no Brasil, na sua formação industrial, inclusive, foi o Estado. O Estado que comprou a safra de café, queimou e assim se manteve. Sim, a gente está com um tempo curto, eu queria saber se a senhora... A minha pergunta que nova perspectiva tem um empresariado que está nessa mesa a dar para uma realidade de inclusão social, né? De meio ambiente, né? Porque esse é o futuro que o mundo está buscando. Okay. Não é de só empresa ter lucro.
Por último, aquele jovem lá em cima, por favor. Eu acho que essa pergunta é para todo mundo na mesa, não é só para uma pessoa em específica. Você gostaria de ouvir uma ponderação de todos. Okay. Oi, Gustavo, da Universidade de Oxford. Mais para o senador também. O governo está prometendo enviar no segundo semestre uma proposta de reforma tributária mais focada no ICMS e no PIS/COFINS. No passado, o maior problema para aprovar uma reforma do ICMS foi a descompensação fiscal que se criaria. Pode falar um pouco mais alto, por favor? Sim, no passado, o maior problema para se passar uma reforma do ICMS foi a descompensação fiscal que se criaria nos estados. Você acha que a gente já tem condições de ultrapassar isso e como que a gente vai fazer para compensar os estados perdedores com a reforma do ICMS? Obrigada. Então, eu acho que quem devia começar a palavra é o senador, que já teve 2 perguntas direcionadas, e depois, quem tiver interesse em responder a pergunta que foi direcionada à mesa, por favor, sinta-se à vontade. Tema trabalhista que ela suscitou. Primeiro, essa proposta de reforma, ela leva em conta um espaço pequeno para a negociação, porque, de resto, ela respeita tudo que é assegurado, evidentemente, na Constituição e na CLT. Não, está falando o senador, porque eu vou votar essa matéria, portanto, eu estou falando o legislador. Eu queria dizer a você o seguinte, para dar um exemplo, há uma teoria, uma questão jurídica mais sofisticada que fala no princípio do respeito à autonomia da vontade coletiva. Então, o que se está fazendo é algo que você pode pactuar pela via da convenção coletiva de trabalho, ou seja, fazer com que aquilo que é pactuado numa convenção coletiva não venha a ser objeto depois de contestação, como ocorre no Brasil. Às vezes, a Justiça do Trabalho anula aquilo que uma convenção coletiva pactuou. Quero dizer que o espaço é um espaço relativamente pequeno, mas se oferece também um marco regulatório para novos regimes. Por exemplo, nós estamos no mundo do teletrabalho, do trabalho intermitente, do trabalho do home office. Então, há necessidade de você estabelecer marcos regulatórios para novas modalidades de contratação que a lei antiga, evidentemente, não poderia contemplar. Mas, no caso específico agora do que propõe a reforma, veja como é pequeno o espaço de negociação. Você vai discutir intervalo intrajornada. Por exemplo, se no próprio interesse do trabalhador ele quiser almoçar em menos de 1 hora para que na segunda jornada ele possa se liberar mais cedo, por que é que você está obrigado a observar rigorosamente, em qualquer circunstância, esse mandamento de 1 hora para o almoço? Outro ponto, banco de horas, parcelamento de férias. Portanto, não é o espaço que vai resultar em precarização. Há um piso de direitos, aquilo que se consagra como algo, um padrão civilizatório, que não pode ser de forma alguma ferido nem atingido. Mas trata-se de reconhecer que, em caráter, a lei dispõe que possam fazê-lo voluntariamente. Isso não é obrigado, se for do interesse das partes. Então, eu acho que já é tempo de se oferecer um espaço negocial maior, e creio que isso vai ajudar o país. Não queria me furtar de falar sobre a questão que a senhora colocou muito bem. Veja, a meu ver, eficiência econômica, que foi aqui o que se quis, em última instância, considerar com a melhoria do ambiente de negócio, não há uma contraposição entre eficiência econômica e uma sociedade mais inclusiva. Pelo contrário, só se pode fazer políticas sociais sustentáveis se tivermos eficiência econômica. É algo que não se contrapõe. Portanto, eu defendo uma sociedade mais inclusiva, mas isso não significa dizer que eu não deva defender uma economia mais eficiente. E quero também dizer que reconheço o papel do Estado, defendo a necessidade de políticas industriais, acho que o Estado, veja a experiência do agronegócio,
Quando hoje se exalta o sucesso do agronegócio brasileiro, a Embrapa esteve, em grande medida, o Estado brasileiro teve um papel. Agora, não podemos confundir o Estado que provê bens públicos e que é capaz de suprir lacunas de mercado com um capitalismo de compadrio, um capitalismo de favor, um capitalismo paternalista. Isso não vai ajudar o Brasil a criar uma sociedade dinâmica e inclusiva. Quanto à pergunta da reforma tributária, realmente o grande nó da reforma é a questão do ICMS, por conta do conflito federativo que está instalado. No entanto, nós só vamos poder melhorar o ambiente de operação das empresas quando essa questão do ICMS for feita. Eu quero dizer que defendo uma redução das alíquotas interestaduais para que se alcance uma tributação no destino, que seria um modelo do IVA, um modelo de valor adicionado, e entendo que, para que não haja perda de arrecadação no curto prazo para alguns estados que ganham com o sistema atual, que se consagre a ideia de um regime de transição e que, de alguma maneira, se assegure se garanta um seguro de receita nesse período de transição. Muito obrigada. Gente, devido ao tempo curto que nós temos agora, eu vou pedir aqui de cada palestrante da mesa uma frase que eles gostariam de deixar aqui para o Brasil Fórum, para o ambiente dinâmico e mais competitivo em negócios. E o nosso painel, infelizmente, encerrou. Teríamos muito a debater, com certeza, mas o tempo é curto. Então, por favor, na ordem, Cláudio, depois senador Armando, Marcos e o doutor Quiroga. Mil desculpas pelo tempo curto. Eu acho que o que a gente falou aqui, mais do que olhar para o retrovisor, é uma identificação das barreiras que finalmente podem começar a ser tratadas de maneira diferente, ressignificando, como eu falei no começo da palestra, o papel do poder público e da iniciativa privada. Eu acho que a gente está passando o Brasil a limpo de uma maneira séria, como talvez não tenha sido feito com esse nível de comprometimento antes, e eu insisto que o papel da iniciativa privada, bem como da sociedade civil, nesse momento é essencial, para que a gente consiga cair do lado certo da rede, como disse bem aqui o ministro Barroso, e construir uma sociedade, sim, mais inclusiva, sim, mais sustentável, e que a gente consiga deixar para os nossos descendentes um Brasil muito melhor do que a gente está assumindo. O papel das reformas que a gente tem adiante é absolutamente essencial para que isso seja sustentável no longo prazo. Obrigada. Senador. Bom, o senador passa ao Marcos, como ele disse, ele já fez as últimas conclusões. Ok? Por favor, Marcos. Bom, agradeço a oportunidade. Eu queria apenas colocar que, para mim, o grande desafio é a inserção global, a inserção internacional. Eu acho que o agronegócio é um caso de um setor hoje profundamente inserido no mundo. O mundo depende do Brasil em diversas commodities, em diversos produtos. Isso se deveu a ganhos de produtividade que aconteceram nesse setor. Portanto, esse setor é um exemplo global de ganho de produtividade. A inserção passa agora pela junção da competitividade econômica com a questão ambiental e com a questão social. Eu acho que esse é o nosso desafio daqui para frente. Por isso que essas reformas que estão acontecendo lá no Código Florestal, nessa questão toda ligada com agricultura de baixo carbono, mudança do clima, etc., é o futuro da imagem que a gente precisa construir nesse setor. Mas o mais importante é, nós estamos inseridos. E acho que a inserção é um dos temas mais importantes que a gente pode tratar num futuro evento aqui, né? É a gente falar da questão do comércio, da competitividade, sobre a ótica da inserção global. Aonde que a gente vai ter o nosso papel diferenciado no mundo? Obrigado. Eu só queria encerrar dizendo que eu acho que para um brasileiro que vive muitos anos fora do Brasil e se desconecta com a realidade brasileira, eu tenho dúvida até que ponto a sociedade e Estado no Brasil nós nos vemos no mesmo lugar, né? Existe um grande debate, acho que existe um grande debate no Brasil hoje
eu pertenço ao Estado ou eu sou contra o Estado? E esse é o mal do Brasil. Nós deveríamos nos entender uma única entidade, né? E acho que isso vai ser muito melhor exposto, acho que no próximo debate, né? Onde nós vamos falar justamente sobre os poderes, toda essa contraposição entre os poderes, e até que ponto nós podemos realmente nos inserir dentro do Estado como Estado e não como uma coisa à parte do Estado. E acho que é isso que cria um grande problema de desenvolvimento no Brasil. Quando nós nos entendermos uma única pessoa, Estado e sociedade, eu acho que a gente vai ter condições de crescer com muito mais rapidez. Era essa a mensagem que eu queria. Obrigada a todo mundo, obrigada aos palestrantes.